Temos muitas questões interessantes de vagas abertas na Fórmula 1 para 2023 ainda. Vamos ter um vestibular da Alpine com 4 pilotos. Continuando a novela Hertha, né? Exatamente. Então, que eu não consegui entender esse vestibular da Alpine. Que o Hertha vai participar, inclusive. Que o Hertha vai participar, só que não estão querendo dar superlicença para ele. Então, para que ele vai participar nesse vestibular? O interesse da Alpine para que o Hertha participe é para ver se liberam a superlicença, para ver se o pessoal da AlphaTauri, que já desistiu, volte atrás para liberar o Gasly para eles. Uau. Então tem toda essa pressão aqui. Todo esse jogo político aí no meio. Porque o Hertha, em termos de superlicença, até para explicar para você em casa, a superlicença você tem que ter 40 pontos obtidos em categorias de base, outras categorias, para você ter a carteira de motorista para correr na Fórmula 1. Mas ele tá quase 40. Ele tá com 32. Então. Fazendo 300 km de teste, ele consegue mais 1 ponto. Então ele iria para 33. Então, sabe, aquela pra mostrar, o cara tem condições, o cara pode, não sei o que. Mas isso é ridículo, né? Um cara que tá quantos anos na Fórmula Indy já? 3 anos? É a quarta temporada dele. Quarta temporada dele. 7 vitórias. 7 vitórias, isso é ridículo, não, cara. Pole position, enfim, não sei quantos pódios ele tem. Me esclarece uma coisa, o cara que corre de Fórmula 3 na Europa, tá, ele tem a mesma pontuação do que o cara da Fórmula Indy, é isso? Basicamente, o campeão da Fórmula 3, ele soma 30 pontos na superlicença. E o campeão da Fórmula Indy? 40. Mas o vice-campeão da Fórmula Indy, que foi o Joseph Newgarden esse ano, soma os mesmos 30 pontos. Detalhe. Então o primeiro e o segundo, não. O primeiro, o Will Power poderia ter a superlicença, porque tá. ele conseguiu os 40 pontos. Tá. O vice ganha 30 pontos. Então, e essa pontuação dura 3 anos? São 4 anos, 4 anos, mas você utiliza os 3 melhores resultados. Tá. São as 3 melhores pontuações. E lembrando que o Newgarden só ganhou 5 corridas esse ano. Sim. Então não é que ele terminou em segundo no campeonato, ele terminou em segundo ganhando 5 corridas. Não, isso não dá. O nível de profissionalismo, a velocidade do carro e tudo que se passa na Fórmula Indy é muito superior até a própria Fórmula 2, na minha opinião. Isso é tudo, claramente, é uma coisa política, né? Para a Fórmula 1 dar mais... chamar mais o mercado dos pilotos para a Fórmula 3 e Fórmula 2, tudo bem, tem interesse deles, mas, cara, eles têm que entender que a Fórmula Indy é uma categoria muito profissional, tem pilotos muito bons, os carros são muito rápidos, e se eles conseguem fazer o que estão fazendo lá, é claramente que conseguem fazer isso na Fórmula 1, né? Isso não... Claramente consegue guiar um carro de Fórmula 1. Mas não vai fazer nenhuma loucura, né? Ridículo, é uma loucura. Ridículo. Fazer até um adendo aqui, eles fizeram essa nova política da Fórmula, da superlicença em 2 cenários. Primeiro foi por causa do Max Verstappen, da precocidade que o Max chegou saltando da Fórmula 3 para a Fórmula 1, que até ficaram, será que o garoto tá preparado ou não? Acho que o tempo mostrou que o garoto tá preparado para andar. E para evitar os pilotos pagantes, aqueles assombrações que o cara, tipo Alex Young da vida, que não tinha a menor condição de pilotar. E como é que o que tá na AlphaTauri, o Tsunoda. O que ele ganhou pra estar lá? Ele conseguiu ficar top 3 da Fórmula 2. Tá. O top 3 da Fórmula 2 dá os 40 pontos também. Tá bom. Então ele foi conseguindo. Não tinha lembrado. O Mazepin, a mesma coisa. Agora vamos debater alguma coisa rapidinho aqui. Top 3, por exemplo, você terminou o campeonato da Fórmula 2 em terceiro, você tem a superlicença. Isso. Só que você termina o campeonato da Indy em segundo, você não tem a superlicença. Vencendo 5 corridas. E eu tenho certeza que e já foi campeão, né? Newgarden. E já foi campeão, bem lembrado. Eu tenho certeza que se a gente elaborar esse assunto um pouquinho mais, a gente vai conseguir trazer à tona vários exemplos que não tem absolutamente nada a ver, que não tem pé nem cabeça, por que aconteceu desse jeito. O importante é pegar o caso específico do Colton Herta. O Colton Herta, ele foi terceiro colocado no campeonato em 2018. 2018 ou 2020? Então foi o ano de estreia dele. Foi no segundo ano. Teve um ano que ele começou, equipe ruinzinha, aí conseguiu um terceiro lugar, e os outros 2 anos ele foi, acho que foi quinto, e esse ano ele foi 10º. Tá. Mas aí realmente, no campeonato tem equipe que anda melhor, tem equipe que anda pior. Eu até lembro que você, Christian, destacou que no início do ano, em St. Pete, nossa primeira transmissão da Indy, você falou assim, eu aposto no Herta como um candidato ao título, mas a gente viu que a Andretti andou para trás esse ano. Então, os resultados andou para trás com Herta, com Rossi, andou para trás com todo mundo. Todo mundo. Um ano dominado por Penske e Ganassi, e com a McLaren chegando por perto. E nem em Indianápolis, que geralmente a Andretti domina lá, ou pelo menos andam bem pra caramba, eles andaram bem lá. Eles não andaram bem lá. É isso que chama atenção, né, Nelson? Porque a gente sabe que o Herta é um cara extremamente capaz de pilotar. Não, eu acho que os top 10 da Indy são todos capazes, né? Lógico, tem alguns da Indy que talvez não.
Mas, cara, os caras que andam ali, top 8, top 10, Palou, Pato, toda essa geração nova aí, eles são muito capazes de... E bem lembrado, Palou e Pato, a McLaren, até a gente vai, só para arredondar esse assunto de Palou que você comentou, e a gente vai falar um pouco do Zac Brown também no programa de hoje, o Palou, que acabou se acertando de novo com a Ganassi, fez um teste também, junto com o Pato, eles testaram o McLaren Fórmula 1 também, então meio que, não sei se é um prêmio de consolação, alguma coisa, mas também estão nesse radar Pato e o Palou. Que eu percebi desse teste aí, ele até agradeceu a própria Ganassi por ter deixado fazer o teste, porque ele deve ter chegado num acordo, né, e os dois pisaram na bola, né, o piloto por ter, talvez, assinado um contrato que talvez não devia e conseguiu voltar para trás, deve ter assinado uma grana muito boa, né, com Ganassi, por isso que ele até agradeceu, obrigado e ter deixado fazer o teste, isso, aquilo, né, e deve estar tudo isso aconteceu logo depois da corrida, né? Isso. Então, porque eles reanunciaram, né? Então, reanunciaram que o Palou estava acertado na Ganassi para a próxima temporada, o Chip estava feliz da vida, o Palou estava feliz da vida, ou seja, 24 horas antes, o Chip nem cumprimentou o Palou lá no pódio. Só que 24 horas depois, estava todo mundo contente. Ganharam uma corrida com 30 segundos de vantagem, como o Palou fez? Não. Ajudou? Em Laguna, ele debulhou todo mundo, simplesmente... Largou em 11º e ganhou com 30 segundos por segundo. E abriu, não é que os outros estavam brigando e daí perderam tempo aqui no meio da corrida, ele veio passando um por um, a hora que ele foi para primeiro, ele simplesmente continuou abrindo, ele foi espetacular na prova de Laguna. Você acha que o Palou, por exemplo, campeão da Fórmula Indy, ele já tem a direito à superlicença? Lembrando que para ter a superlicença, uma equipe de Fórmula 1 tem que requerer. Não é que você chega num cartório da FIA, tenho meus 40 pontos, eu quero a superlicença. Uma equipe tem que requerer, mas ele tem a pontuação para isso. Palou poderia entrar no radar de alguém, você acha, Christian? Eu acho que sim. Agora, se você perguntar para mim, a habilidade é o que não falta para ele, sem dúvida. Principalmente porque ele já conseguiu ser campeão da Indy logo no segundo ano dele. Isso volta àquilo que a gente estava conversando do kart, aquilo que você comentou lá do time lá de futebol. Então, ele tem todas as credenciais para correr de Fórmula 1 necessárias. Agora, quem me impressionou mais entre Palou e Herta foi o Herta. Uau. Como velocidade pura. O Palou, eu acho que está num ponto que ele está mais completo. Mas hoje em dia, parece que as equipes, principalmente quando estão tentando pegar os talentos novos, aqueles que vão chegar na Fórmula 1, eles estão olhando mais para a velocidade pura, porque eles estão imaginando que, tudo bem, a gente aqui dentro consegue desenvolver o piloto depois do que tentar pegar um Scott Dixon da vida. Mas também tem um caso, vamos lembrar também o caso do Herta ser americano, e a Fórmula 1 está muito interessada em botar um americano bom, né? Por isso que o Logan Sargent, que é o terceiro no campeonato, acho que da Fórmula 2, por isso que ele está na jogada lá também. Então, tem interesses comerciais aí pela nacionalidade que eles querem um piloto americano bom lá, porque daqui a pouco tem 4 etapas de Fórmula 1 nos Estados Unidos. Concordo, mas se eles querem um piloto americano lá, por que estão dificultando a vida? Você acha que tem aí entra aquela briga FIA, Liberty de um lado, e a FIA, porque a FIA que cuida dessa parte técnica. Porque a FIA tem interesse de fomentar a Fórmula 2, a Fórmula 3, com certeza ali o business financeiro ali é grande, né? Tanto que a FIA acabou com a World Series, porque a World Series na época fazia frente para a Fórmula 2. Era melhor, inclusive, era até tão competitiva quanto, até melhor. Então, eles queriam que tudo ficasse debaixo do guarda-chuva Fórmula 1. Mas vai ficar feio para eles. Eles vão ter que, pelo menos na Indy, vão ter que liberar, entendeu? Não tem porquê, não podem fazer isso. Isso fica feio para eles, porque eles sabem que os pilotos da Fórmula Indy são extremamente capazes, né? Você não pode comparar um piloto que foi em terceiro no campeonato da Fórmula 2, o Logan Sargent, primeiro ano de Fórmula 2, contra Herta, Pato, New Garden. Então, o New Garden tem a mesma quantidade de pontos, a mesma... o mesmo número de somou pontos. Esse ano, tem os 30 pontos do que uma pessoa que chegou em terceiro. O Vitor Martins, que foi campeão da Fórmula 3, o Linus Lundqvist, que foi campeão da Indy Lights,
conseguiu já tem os 40 pontos de superlicença. E inclusive falou publicamente, o que ele falou? Ele brincou lá e falou assim, podem passar meu telefone pro Franz Tost, que é o chefe da AlphaTauri, que eu tô disponível para correr na Fórmula 1. Não, e ele comentou, é óbvio que o Hertha tá muito mais preparado para correr de Fórmula 1 do que eu. É óbvio, é claro isso daí.